A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Bom estar aqui, nessa atmosfera, nesse lugar, no culto soso. Pessoas conectadas em uma só fé, em unidade. E é nesse ambiente que o impossível se torna natural, se torna possível, amém? Vamos ler um texto que está em Jeremias, capítulo 2, verso 14. Jeremias 2, verso 14. O texto diz o seguinte: acaso é Israel escravo ou servo, nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Pai, obrigado pela sua poderosa palavra, aquela que é lançada e não volta vazia, mas ela cumpre, ela atinge o alvo, ela muda as circunstâncias, ela altera a realidade. Que nessa noite possamos ser tocados, transformados, vivificados por Ti. Que a Tua graça e o Teu favor nos alcance e a Tua verdade prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Por que veio a ser escravo novamente? Deus está questionando a escravidão do seu povo, ao estilo de vida do seu povo, um estilo de vida de escravo, de pessoas que não são livres, de pessoas que estão acorrentadas, presas, dentro de cadeias. Porque na mente de Deus o povo já estava livre. E ele está questionando, como se ele não estivesse entendendo. Como assim? Vocês são livres. Por que se comportam como escravos? Deus fez uma promessa para Abraão. E Ele é fiel a todas as promessas que Ele faz. Ele libera os descendentes de Abraão do Egito. Você conhece a história. A direção de Deus é: sacrifique um cordeiro, e a partir do sacrifício daquele cordeiro, naquela manhã, na próxima manhã, o povo estaria livre. O que todas as outras pragas não conseguiram fazer, o cordeiro fez. O sangue do cordeiro teve poder para fazer. Segurar Faraó, liberar o povo, e não somente isso. O cordeiro teve poder de pôr fim a um inimigo de gerações. Depois do cordeiro, quem é Egito? Após o cordeiro, quem é Faraó? Não existe mais. No momento em que o cordeiro ele é sacrificado, a palavra, a direção é que todo primogênito da casa do Egito iria morrer.
O que é o primogênito? É o herdeiro, é a continuação, é a sequência. É aquele que o pai tem o maior cuidado, afinal, vai continuar a partir dele. O cordeiro fala, a continuação vai acabar. A continuação do inferno, do diabo, de Satanás, vai acabar. A partir do cordeiro, acaba. E o povo saiu do Egito. O povo foi colocado em liberdade. Em direção à promessa, em direção aos milagres, em direção às conquistas, em direção a tudo aquilo que Deus havia dito para a vida deles. Essa era a realidade. Mas na prática não foi isso que aconteceu. O povo estava livre, mas tinham mentalidade de escravo. O povo era livre, mas pensava como escravo, agia como escravo, andava como escravo, lutava como escravo, comia como escravo, se comportava como escravo. Eram escravos na mente. Só eram livres no corpo. O corpo estava livre. Eu posso ir para onde eu quero. Mas na primeira adversidade, eles queriam voltar para o Egito. Por que o Senhor tirou, Moisés? Por que você tirou a gente de lá? Nós vamos morrer agora aqui de frente para esse mar. Lá vem o exército de Faraó. Mentalidade de escravo. A pior escravidão que um homem pode viver é a escravidão mental. O diabo na cruz do Calvário, ele foi despojado, ele foi desarmado, ele foi humilhado, ele foi derrotado de forma definitiva e eterna. Não tem como se levantar. O golpe foi único, fatal e para sempre. Mas sabe qual é a estratégia dele? Mesmo derrotado? Te escravizar na forma de pensar. Você é livre, mas ele faz você se comportar como preso. Você é santo, mas ele te faz agir como pecador. Você é justo em Cristo, mas ele faz você se comportar e se sentir injusto. Por que o meu povo voltou a ser presa? Se eles são livres, por que eles vivem presos? Por que eles vivem escravizados? Qual é a escravidão que você vive hoje? Aonde você está preso? Aonde você está acorrentado, amarrado? Quais são os pensamentos que foram escravizados? Talvez seja um pensamento de doença. Não há cura, pastor. Quem te disse isso? A serpente? Porque o meu Deus diz que pelas pisaduras do Cordeiro nós somos curados. Qual é o pensamento que está te prendendo? Qual é o raciocínio que te prende nos dias de hoje? Pensamentos de inferioridade,
pensamentos de incapacidade, onde eu me sinto o tempo todo frágil, pequeno, incapaz, onde o tempo todo diante dos desafios da vida, quer sejam profissionais, até nos relacionamentos, eu não me vejo capaz. Eu não acredito que é possível. Comigo não, mas por que comigo? Comigo não dá, eu sou assim. Só que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas porque Jesus é a nossa força, é a nossa capacidade. Mas não, tem muita gente agindo como fracassado, sendo que a Bíblia diz que ele é mais do que vencedor. Tem muita gente que não prospera, está amarrado financeiramente, acorrentado financeiramente, aqui, porque os recursos para te abençoar já estão o tempo todo à sua volta, mas aqui você não consegue localizá-los, aqui você não consegue percebê-los, aqui você não enxerga as oportunidades, você só enxerga dificuldade em absolutamente tudo. Tudo é difícil, tudo é impossível. Ah, esse concurso, você viu? Só 10 vagas. Eu não tenho chance. Ei, você é só um, você nem de 10 precisa. A não ser que sejam 10, né? Que nasceu junto aí, e de repente você tem 9 igual você. Mesmo assim você estava dentro da vaga, tinha que ser 11, para você ficar de fora. Só tem uma vaga. Ué, você é único, você só precisa de uma. Por que não você? Por que não o seu momento? Se só tem uma vaga, por que tem que ser de outro? Qual é a escravidão que te prende? São as mentiras que o diabo contou ao longo da vida e foram te prendendo, foram te amarrando. O diabo tem escravizado pessoas livres. O diabo tem colocado em cativeiros pessoas que estão em liberdade. Você pode ir, você pode vir. Por que você age como escravo? Por que não você crescer, avançar, prosperar, frutificar? Por que não você? Por que não o seu momento agora? De tudo que você tocar, começar a multiplicar. E onde você colocar a planta dos pés, ser dada a você por herança. Por que não a sua mão ser abençoada e a empresa que te contratar, ela começa a prosperar porque te contratou? Não porque a empresa é boa, mas porque existe uma promessa sobre a sua vida. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Você é a bênção. E quem te abençoa é abençoado pelo seu Deus. Mas sabe, tem um modo de pensar escravizado. Não, pastor, não posso pensar em crescimento, em riqueza, em dinheiro. Quem te disse isso? A serpente?
o diabo continua escravizando pessoas. Muitos de vocês aqui nasceram com um propósito, inclusive financeiro, profissional e econômico. Mas isso, para se materializar e acontecer, você vai ter que ser livre aqui e romper com todas as mentiras dessa área que estão te prendendo. Ah, não tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Os recursos celestiais não têm fim. E nós somos abençoados segundo a riqueza dele em glória. Não é com os recursos do Brasil, não é com os recursos do mundo, é segundo a sua riqueza em glória que nós somos abençoados. Então veja, você é abençoado de uma forma sobrenatural. Então há lugar para todo mundo? Há lugar para todo mundo que crê. Porque se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quantas pessoas aqui nasceram para ser grandes empresários, grandes empresárias, empreendedores, pessoas que têm a prosperidade nas mãos, mas a mentira anda prendendo. Todos os enganos ao longo da vida que a pessoa absorveu estão segurando essa pessoa e não permite que ela rompa. Livres no corpo, mas presos na mente. Modos de pensar que apontam para um cativeiro. Tem gente que olha para alguém que prosperou e ele já tem raiva da pessoa só porque prosperou. Escravidão. Você tem ódio daquilo que você não tem, daquilo que você ainda não alcançou. Todo rico é ladrão. Esse povo que prospera é tudo safado. Sai uma matéria, está lá no jornal, falando do Elon Musk, safado. Por quê? Escravo na forma de pensar. Você não pode ter aquilo que você não honra. Você nunca vai ter aquilo que você não honra. Essas ideologias. Patrão contra empregado. Ei, empregado, enquanto o patrão for teu inimigo, você nunca vai prosperar para ser patrão. Você não vai ter aquilo que você não honra. Essa forma de pensar é demoníaca. Honra aquele que põe comida na tua mesa, que paga o teu salário, que te contratou, que investiu um dia para te arrumar um emprego. E foge desse raciocínio, dessa ideologia idiota, diabólica. Patrão é inimigo, patrão. Vamos lá, todo mundo, levanta a mão. Honre aquilo que você quer alcançar. Ei, empresários, quantos empresários nós temos aqui? Levante a mão, quero ver, quem é empresário? Ei, você é um elevador social. Você é um elevador social, você é um abençoador dessa nação. É você que paga os impostos e dos seus impostos os salários dos funcionários públicos. É você que gera riqueza para essa nação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os seus negócios. Você é uma bênção para esse país. Tem gente que falou, vou sair de casa, vou lá ouvir uma palavra abençoada. E Deus está te dando um trato aqui agora.
Mas Ele está te dando esse trato aqui agora, porque Ele quer que você prospere e cresça financeiramente. Mas enquanto você tiver essa mente de escravo, você não vai prosperar. Me desculpe não ser tão leve, mas até o final a gente passa uma pomadinha para dar aquela refrescada. Mude a mentalidade. Perceba aqueles pensamentos que não é livre. Pensamentos que te limitam, que te bloqueiam, que te podam. Pensamentos que ficam presos a raciocínios, ao que eu percebo, ao que eu sinto. A minha identidade é definida pelo que Cristo fez na cruz. A minha natureza é a natureza de Cristo. A minha capacidade é a capacidade de Jesus. O que eu posso fazer é aquilo que o Espírito Santo tem capacidade de fazer através de mim. Então, como que eu vou fazer a leitura das coisas nesse mundo? Através da opinião, dos pensamentos e da mente de Cristo. E não numa mente escravizada, limitada, presa. Quem define a sua identidade é o seu Senhor, o Senhor que você serve. É Ele que define a sua identidade. Se Jesus é o seu Senhor, a sua identidade tem que ser outra. Tem que ser de mais do que vencedor. Tem que ser de uma pessoa ousada. Tem que ser de uma pessoa de fé. Tem que ser de uma pessoa que só avança. Não para diante de enfermidade, não para diante de diagnóstico, não para diante de crise, não para diante da escassez, não para diante do diabo, não para diante do inimigo. Porque essa é a minha natureza. Eu sou filho do leão da tribo de Judá. Ou não? Somos filho de leão, mas muitas vezes agimos como galinha, fica ciscando e comendo bichinhos estranhos. Abre essas suas asas e sobrevoa além das nuvens negras. Ei, você é uma águia, você não é galinha. Ainda bem que nenhum homem se ajeitou na cadeira quando falou que era galinha. Aqui nessa igreja não tem homem galinha. Os homens aqui têm caráter, do caráter de Cristo. Eles procuram uma mulher para dar o seu nome para essa mulher e passar a vida inteira do lado dela. Porque ter a mente de Cristo e não ter uma mente escravizada também é, no dia que eu casar, eu vou envelhecer ao lado dessa pessoa. É para sempre. Teve a atitude de tirar ela da casa dos pais, tenha atitude de envelhecer ao lado dela. Seja homem, tenha palavra e caráter para manter uma decisão. E hoje é só pancada. Tô vendo pelo de ovelha voando assim, ó. Nós temos uma natureza. Nós somos livres. O nosso Senhor nos comprou para a liberdade, não somos escravos.
Não temos esses pensamentos viciados. Somos livres. Aquilo que a gente faz não nos prende, porque nós sabemos escolher aquilo que mantém a nossa liberdade. Eu sempre escolho a liberdade. Eu nunca vou fazer algo que me prende. Sempre vou procurar fazer aquilo que eu sou livre para deixar de fazer quando eu quiser. Eu não posso abrir mão daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim. Você não pode ter Jesus como Senhor e viver as aflições impostas de um escravo. É contraditório. Ai, Jesus é o meu Senhor, mas você olha para a vida da pessoa, é uma vida de escravo. Toda presa, toda amarrada, cheia de correntes. A pessoa não consegue se mover direito, tudo muito justo, tudo muito apertado. Só que essas correntes já foram quebradas. Esses cadeados já foram abertos na cruz do Calvário. Você é livre. Mas você precisa ser livre aqui. Jeremias 2, verso 17 vai dizer: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor? Como que a gente deixa o Senhor? Não é só desviando. Nós deixamos o Senhor quando não agimos como livres, pela liberdade que Ele nos comprou. Nós deixamos o Senhor quando não andamos pela Sua palavra. Quando não damos passos alinhados com aquilo que está registrado no Evangelho. Com aquilo que os apóstolos disseram a respeito de nós. Se eu não ando alinhado com o que Cristo executou na cruz do Calvário, eu sou alguém livre, mas que tem um comportamento limitado de escravo. Porque um escravo é isso. Um escravo, ele não pode ir para onde ele quer. Ele não é recompensado pelo seu trabalho. Todo o esforço dele é para sobreviver. Quantas pessoas que aceitaram Jesus ainda estão sobrevivendo? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse o Mestre. Você precisa viver essa vida abundante. E não simplesmente uma vida limitada, escassa, difícil, apertada. Não está no Egito, mas age como se ainda estivesse. O comportamento é de gente aprisionada. Às vezes pessoas que têm a liberdade, mas elas não são capazes de escolher certo. Às vezes elas não são capazes de, em lugares e em momentos, ter uma postura, dar um testemunho e não se contaminar. Estamos no mundo e somos sal. Nós damos o sabor. Nós somos o tempero. Nós damos sentido para a coisa. A igreja tem esse papel. Mas no momento em que eu não tempero mais, eu não conservo mais, no momento em que eu não influencio mais, em um relacionamento de uma pessoa que não é crente, logo eu sou afetado pelo estilo dela e não o meu estilo afeta ela,
tem algo errado. Eu ainda sou escravo. Eu não sou livre de fato. Tem pessoas que, se você deixar ela se relacionar, daqui a pouco ela desvia. Quem conhece pessoas que foram para a faculdade e desviou? Por causa das amizades. E por causa que faculdade hoje em dia está um negócio, né? Misericórdia. Duvida? Dá uma passadinha na UNB que você vai ver o que eu estou falando. Faz uma visita lá com a camisa do Brasil para você ver. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aonde eu estiver, eu tenho que ser influência. Aonde estiver, eu vou influenciar. Quando eu me relaciono com alguém, quando eu me aproximo de alguém, e eu vou me aproximar de qualquer pessoa, mas no momento que eu vejo que eu não influencio essa pessoa e ela não permite a minha influência, acabou. Ok, vai para o seu caminho e deixa eu seguir o meu. Eu te curo, você não me contamina. Eu tiro a lepra de você, você não passa a sua lepra para mim. Isso é igreja. Essa é a noiva. Não volte para o Egito, porque quem se comporta como escravo vai dar aquela vontade de voltar para o Egito. Vai lembrar das coisas do Egito. Porque o escravo acostuma a ser escravo. Tem gente que já acostumou a tomar remédio. Esse remédio é para toda a vida, o médico disse. Meus remedinhos. Tem até uma farmacinha em casa. A Drogazil. Tem uma Drogazil em casa. Abre o armário e está lá, um monte de prateleira. Remédio para tudo quanto é coisa. Toma mais remédio do que come comida. Não dá para ficar sem meus remedinhos. Deixa eu te dizer uma coisa. O Cordeiro colocou fim na escravidão. E se você crer nisso, a sua realidade vai ser mudada. Só depende de você. Está ao alcance de suas mãos. Deus, Ele te colocou em liberdade na cruz do Calvário. Ali Ele te fez livre. O diabo não pode te prender, simplesmente porque ele decide, simplesmente porque ele quer. Ele vai tentar te laçar. Ele vai tentar jogar o laço. Através de insinuações, através do pecado. O pecado vai bater na sua porta todo dia. Todo dia o pecado vai fazer assim, ó, toque, 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 toque. Porque o diabo não pode te prender, mas ele sabe que o pecado pode te prender. João 8,34 diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Quando você peca, você se torna escravo do pecado. E quando eu falo aqui pecar e ser escravo do pecado,
é aquela pessoa que é inveterado, aquela pessoa que repete, aquela pessoa que é constante no pecado. E quando você faz do pecado um estilo de vida, você é um escravo, você não é livre. E uma pessoa escrava, ela não se sente merecedora de recompensa absolutamente nenhuma. Um escravo não espera salário, um escravo não espera ter recompensas, porque ele sabe que não merece. Quantos aqui já não falaram, eu não mereço essas bênçãos. Eu queria tanto esse milagre, mas eu não mereço. Deixa eu te dizer uma coisa, você não merece, mas alguém na cruz te fez merecer receber o seu milagre. O milagre não é por merecimento, é por fé. O meu justo viverá pela fé. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo, é algo que eu tomo posse, é algo que eu vivo. Mas o pecado está ali com o objetivo de prender. As pessoas têm medo de macumba, mas não têm medo de pecado, não têm medo de pecar. As pessoas têm medo de um despacho na rua, mas não têm medo daquele pecadinho, aquela mentirinha, só para poder fechar aquele negócio, só para poder sair dessa situação meio complicada, uma mentirinha aqui, eu estou livre. Você está livre? Você está preso. A Bíblia diz que você é escravo, escravo do pecado. Não dê direito para Satanás te escravizar. Não dê abertura para Satanás te controlar. A principal obra do diabo nos dias de hoje não é macumba, não é feitiçaria. A principal obra do diabo hoje é o pecado. 1 João 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se o diabo te prende, só um pode te libertar do pecado que prende: Jesus, porque Ele se manifestou para isso. Se no Egito um cordeiro, que era apenas uma imagem de Cristo, pôs uma nação em liberdade, imagine o verdadeiro cordeiro, o original, o Filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Cristo você tem autoridade para anular qualquer espécie de prisão, quebrar qualquer espécie de corrente, cadeados. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Cordeiro de Deus te libertar, você é livre. Mas precisamos ser livres aqui, nos pensamentos. No dia que nós aceitamos Jesus, eu, você, todos nós recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus. Mas a pergunta é: você se comporta como filho de Deus? No momento em que você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. Mas a pergunta é: você age como se fosse uma nova criatura ou como antiga criatura?
Existem áreas da sua vida que o inimigo ainda está lá, controlando. A conversão é um processo, onde nós nos libertamos dia após dia. E essa noite foi marcada para você quebrar cadeias em áreas históricas na sua vida que Deus quer te colocar em liberdade. O fato de Jesus te colocar em liberdade na cruz não termina ali. Tem algo que você vai ter que começar a fazer, e eu quero te dar um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. A independência do Brasil. Apesar da independência, as tropas portuguesas continuavam na Bahia, no Pará e no Maranhão. O grito de independência já havia sido dado? Já. O exército brasileiro já havia vencido? Já. Mas os inimigos ainda estavam na Bahia, no Pará e no Maranhão. Até 12 de julho de 1823. O exército brasileiro então cerca essas áreas com a ajuda da esquadra inglesa. E ali eles mantêm o exército inimigo em sítio por 2 anos. Até que eles baterem em retirada. O que eu estou querendo te dizer? Jesus deu o grito da independência, da sua independência na cruz do Calvário. Mas ainda podem ter tropas inimigas em áreas específicas da sua vida. E você precisa sitiar esses inimigos, cercar esses inimigos. Sabe essa área da sua vida que não rompe? Sabe essa área da sua vida que não acontece? O Espírito Santo te chamou essa noite para você expulsar esses inimigos. Esse exército já está derrotado. Ele só está insistindo em ficar nessa área. Mas o exército já foi completamente derrotado. No caso do Brasil, o exército brasileiro contou com a ajuda da esquadra inglesa. A esquadra inglesa não vai vir te ajudar, mas o Senhor dos exércitos vai. Mas os anjos do Senhor vai. Deus te chamou essa noite aqui para sitiar essa área da sua vida, que você ainda não vê vida abundante nela. Pode ser a sua saúde. Está faltando saúde em você? É um órgão que não funciona? É um músculo que não tem força? É um movimento que se perdeu? Vamos sitiar esse inimigo hoje. Vamos cercar esse inimigo hoje, porque o grito da independência já foi dado. Tetelestai, totalmente pago. É momento de cercar o inimigo. Talvez o seu inimigo seja na área financeira. Vamos sitiar o inimigo. Vamos cercar o inimigo. Você vai crescer, você vai ser frutífero, você vai prosperar, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. O Espírito Santo está falando claramente aqui. Quando eu falei isso, teve gente que se incomodou. Falando de dinheiro. Ei, deixa eu te dizer, esse é um pensamento de escravo. E você foi trazido aqui para ouvir isso, porque você precisa quebrar isso na sua mente. Deixa Deus te ajudar. Chega de vergonha. Chega de vergonha. Chega de vexame.
Quantas vezes seus filhos queriam algo e você não tinha dinheiro para comprar? E agora fica com legalismo, com pensamentos diabólicos, falando de prosperidade. Quantas vezes você quis algo e não pôde comprar? Não pôde acessar? Quantas vezes você não comeu o que queria comer, porque não tinha dinheiro, não era suficiente? Você acha que essa é a vida de alguém livre? Eu não sei porque eu estou insistindo tanto nessa área financeira hoje. Quem já me viu ministrando aqui, eu não entro muito nessa área, mas hoje o Espírito Santo está me incomodando, porque Ele está querendo abençoar pessoas aqui. E esses enganos precisam ser quebrados. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para fazer os outros felizes. Você é uma fonte de felicidade para outras pessoas. Você é uma fonte de bênção para outras pessoas. Você é um canal de bênção para outras pessoas. O seu amor, a sua amizade, o seu sorriso, a sua alegria. A pergunta é essa: onde foi parar a sua alegria? Você é livre, mas não é alegre. A alegria foi embora. Você é livre, mas tem a tristeza de um escravo. Isso precisa ser quebrado hoje. A alegria do Senhor é a sua força. Você não dorme, né? Insônia, pesadelos. Você não tem paz. Mas você é uma pessoa livre. Por que não deitar, logo pegar no sono? Porque só o Senhor nos faz repousar seguros. Você é livre. E a partir de hoje, quando você deitar na sua cama, você logo vai pegar no sono. Sua mente não vai ficar acelerada pensando em milhões de coisas, em preocupações, em boletos, em contas, em situações familiares. Não, você vai deitar e vai desligar. Vai ter sono profundo e Deus vai falar contigo nos seus sonhos. Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar planos. Deus vai te abençoar enquanto você dorme. O seu sono vai ser um momento de bênção na sua vida. É esse diagnóstico aí. Esse diagnóstico que você carrega. Você pode largar ele aqui. Você pode abrir mão desse diagnóstico. Tem gente que toma posse da doença. A minha úlcera. O meu câncer. A úlcera não é sua. O câncer não é seu. E a gente vai mandar para o inferno de onde ele veio. Sabe o que é seu? Saúde, vida, vigor, força, longevidade, energia, capacidade. Isso que é seu, é isso que te pertence, é isso que teu pai conquistou na cruz para você.
E essa é a verdade que vai começar a prevalecer na sua vida a partir desse instante, a partir desse culto, a partir dessa noite. Você é livre. Creia na liberdade que o seu Senhor comprou para você. A única prisão que você pode ter na sua vida hoje, depois do sacrifício de Jesus, é aqui. E quando você for livre de fato aqui, tudo do lado de fora vai ser céu na terra, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, só é possível quando a minha mente se renova com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.